Olá a todas e a todos, meus queridos irmãos e irmãs, e quem quer que você seja, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Abdias. Lembro a vocês que sou testemunha de Jeová, muito orgulhoso de ser e, obviamente, intimamente convencido de que esta organização é realmente a do verdadeiro Deus Jeová. Se você quiser conhecer meus argumentos sobre esse assunto, recomendo os vídeos 3, 4 e 5 do meu canal. Na semana passada, analisamos a manipulação mental que o corpo governante exerceu sobre os irmãos e irmãs no ponto de atualidade número 7 de 2021, durante a crise de 2020, a famosa crise. Neste vídeo, continuaremos esse mesmo tipo de análise com o ponto de atualidade número 8 de 2021, apresentado pelo irmão Lete. Vou deixar para vocês na descrição o caminho que permitirá que você acesse esse vídeo no site jabot.org. Vamos começar a análise. O irmão começa. É um imenso prazer reencontrá-los para este ponto de atualidade. Temos muitas informações positivas para transmitir a vocês. Fim da citação. Portanto, estamos preparados para receber boas notícias. O irmão explica que é um imenso prazer nos reencontrar e nos diz que as notícias que serão apresentadas são boas notícias, informações positivas. O irmão continua. Para começar, tenho alguns dados importantes sobre a vacinação contra a Covid-19 para transmitir a vocês. Nós realmente amamos todos vocês. E trata-se de uma questão de vida ou morte. Portanto, decidimos compartilhar com vocês o que sabemos sobre esse assunto. Fim da citação. Nós realmente amamos muito vocês. Essa frase não é absolutamente banal. Ela é claramente destinada a colocar os ouvintes em um espírito de total confiança com o irmão Let, que vai nos falar. Em seguida, ele explica que se trata de vida ou morte. Nesse momento, o ouvinte entende que o assunto será de extrema importância, pois trata-se de tomar decisões que talvez permitam a nós e a nossa família permanecermos vivos se tomarmos boas decisões ou morrermos se tomarmos decisões ruins. Por favor, compreenda como, em poucas frases, o irmão Leta consegue preparar a mente dos irmãos e irmãs para que entendam que há pessoas que os amam profundamente. Portanto, que só querem o bem deles. São os membros do corpo governante. E que, para que eles e suas famílias permaneçam vivos, será necessário que prestem atenção às informações que estão prestes a receber. É muito sutil. O irmão continua. Desde 1º de junho, nos Estados Unidos, 1.407 publicadores foram hospitalizados por causa da Covid-19 ou porque apresentavam sintomas. Entre eles, menos de 1% estava totalmente vacinado. Fim da citação. Você entendeu? 1.407 irmãos e irmãs foram hospitalizados por causa da Covid e a grande maioria, 99%, não estava vacinada. Isso é falso. Isso é totalmente falso. O que acabei de dizer está totalmente incorreto. Isso não é absolutamente o que o irmão acabou de dizer. Talvez seja isso que você tenha ouvido em seu coração e em sua mente. Vou repetir a frase para você e verá que não tem nada a ver com o que talvez você tenha entendido. O irmão nos diz, vou repetir a primeira parte da frase dele. Desde 1º de junho, nos Estados Unidos, 1.407 publicadores foram hospitalizados por causa da Covid-19. Ou porque apresentavam sintomas. Fim da citação.
Portanto, de acordo com o que o irmão disse, uma parte desses 1.407 irmãos e irmãs foi hospitalizada porque testou positivo para a Covid e outra parte apresentava apenas sintomas semelhantes aos da Covid. Irmão Let, quais são então os sintomas típicos da Covid? Bem, aqui estão os sintomas. Segundo as informações do Google, febre, tosse, fadiga, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, dores musculares, problemas gastrointestinais, perda de olfato, de paladar, perda auditiva, conjuntivite, dor no ouvido, etc. Na verdade, mais ou menos tudo. Está coçando a ponta do seu dedo? Talvez seja Covid. Então, aparentemente, nossos irmãos e irmãs que foram para o hospital com um desses sintomas, por exemplo, dor de garganta, e que ficaram lá em observação por algumas horas ou 1 ou 2 dias, fazem parte desses 1.407 irmãos e irmãs que você apresenta de forma insidiosa como hospitalizados por Covid. Irmão Let, isso não me parece muito honesto. Por que você não citou apenas o número de hospitalizados por Covid? São esses que nos interessam. Segundo o protocolo hospitalar, ou você realmente tem Covid, ou você não tem. Ou você tem um teste positivo, ou você não tem, de fato. Ou você também estaria tentando inflar os números para assustar as pessoas? E seria pedir demais, irmão Let, que nos desse a proporção desses irmãos e irmãs hospitalizados? Já que você nos explica que alguns foram diagnosticados com Covid e outros não. Isso me parece importante porque a sua formulação da frase dá a entender que todos tinham alguma ligação com a Covid. O que não é, de forma alguma, o caso. Dos 1.407, quantos foram declarados com Covid no hospital? 1,400 ou 10, por exemplo? Isso muda absolutamente tudo. Você não acha, irmão Let? Ainda mais porque, em instantes, você vai nos explicar que o imenso amor dos membros do corpo governante os obriga a nos comunicar todas as informações de que precisamos. Eu te cito, irmão Let. Achamos que não seria amoroso recusar a vocês essas informações. Então, já aqui, queridos irmãos e irmãs, vocês percebem a desonestidade do corpo governante. 1.407 irmãos e irmãs hospitalizados, mas sem nenhuma ideia do número de irmãos e irmãs hospitalizados por Covid. Isso varia de 1 a 1.406. Cabe a você escolher ou imaginar. Na verdade, essa informação é de pouca utilidade para nós. Meu cachorro está latindo, não quero regravar o vídeo. Não se mova. Vitório, por favor, pare agora mesmo, imediatamente. É bom. Onde eu estava? Ele é obediente, eu tenho sorte. Onde eu estava? Desonestidade, faculdade central. Então, na verdade, como eu dizia, essas informações não nos servem de muita coisa porque o irmão Let está nos escondendo conscientemente informações essenciais. Mas o pior de tudo é que esses 1.407 irmãos e irmãs hospitalizados eram, na verdade, e prestem atenção, talvez todos vacinados. Então, vocês vão me perguntar como eu posso saber disso? Pois é o próprio irmão Let quem nos diz isso. Vou repetir a frase dele para vocês. Entre eles, ou seja, entre os 1.407 que estão misturados entre Covid e não Covid, menos de 1% estavam totalmente vacinados. Fim de citação.
O irmão Lett não nos diz que 99% dos irmãos e irmãs não estavam vacinados, mas sim que não estavam totalmente vacinados. Na verdade, eles não tinham o esquema completo de vacinação, mas pode ser que muitos deles, ou talvez todos, tenham recebido uma dose, 2 doses. Nós não sabemos, já que o irmão Lett também não achou necessário nos dar essa informação preciosa. Irmãos do corpo governante, vocês perguntaram a esses 1.400 irmãos e irmãs por que eles não estavam totalmente vacinados? Se for por causa dos efeitos colaterais das primeiras doses, como é possível, espero por vocês que não tenham tido a indecência de nos esconder essa informação preciosa. O irmão continua. Infelizmente, nesse mesmo período, nos Estados Unidos, 486 irmãos e irmãs faleceram de Covid. Entre eles, menos de 2% estavam totalmente vacinados. E de acordo com as nossas informações, aqueles que estavam vacinados e que faleceram tinham outros graves problemas de saúde. Fim de citação. Então, 486 irmãos e irmãs falecidos e entre eles apenas 1% vacinados. Bem, isso é falso. Mais uma vez caímos na armadilha. Mais uma vez, o irmão Lett nos explica, na verdade, que 99% desses 486 irmãos e irmãs não estavam todos totalmente vacinados. O que significa que talvez todos eles estivessem vacinados na verdade, mas não com a terceira dose em dia, por exemplo. Também é preciso lembrar que um número considerável de pessoas morria nas 2 semanas após a injeção, devido a efeitos adversos. E durante essas 2 semanas, no mundo todo, as pessoas vacinadas eram consideradas como não vacinadas, o que significa que, no fim das contas, esses 486 irmãos e irmãs falecidos talvez estivessem, na verdade, todos totalmente vacinados. Portanto, a realidade é que, desses 486 irmãos e irmãs falecidos, nós não temos a menor ideia de quantos deles estavam vacinados. Portanto, o irmão Lett nos transmite uma informação muito incompleta e, na realidade, muito enganosa. Compreendam bem a sutileza. O irmão Lett não está realmente mentindo para nós, mas ele transmite a informação de forma enganosa. Os irmãos do corpo governante sabem perfeitamente que, ao ouvirmos pela primeira vez, a maioria de nós não vai entender essas informações da maneira correta. Mesmo que o irmão Lett fosse honesto, isso não seria ainda pior? Por que estou dizendo isso? Bem, porque o irmão Lett não está apenas nos encorajando a sermos vacinados, mas a estarmos totalmente vacinados. Ele está te explicando que se você e sua família querem viver, é preciso ir, ele nos diz, totalmente. 2, 3, 4 vezes, se necessário. Fique comigo, porque agora vai ficar ainda mais interessante. O irmão continua. Esses números realmente nos fazem pensar. Fim da citação. Agradecemos de coração, irmão Lett, por nos ter incentivado a refletir sobre seus números. Foi exatamente isso que fizemos e o que descobrimos desonra profundamente a organização de Jeová. Mas o melhor ainda está por vir. O irmão continua. Também podemos dizer que, dos 22.000 betelitas e dos 44.000 outros servos especiais de tempo integral que foram vacinados, nos foi relatado apenas 4 casos de reação grave que poderiam estar ligados à vacinação. Mas, felizmente, hoje sabemos que essas pessoas estão bem e que seu estado geral é estável. Fim da citação.
Certo, isso é totalmente impreciso. Não há 22 mil betelitas e 44 mil servos especiais de tempo integral que foram vacinados. Isso é falso. 22 mil betelitas. Nem mais um. 44 mil servidores especiais em tempo integral. Nenhum a mais. Por que eles não dão os números reais, já que eles os têm? Alguns vão responder, eles arredondam os números, isso é normal. Ah, é mesmo? Mas em alguns minutos, o irmão Lete vai nos dar o número de irmãos e irmãs da família de Betel vacinados. E o número é muito preciso, 3.975. Normalmente, eu nunca entro nesse tipo de história. Mas, por uma vez, vou fazer isso. Deixo claro que não estou afirmando absolutamente nada. Que fique claro. Mas esses números arredondados me surpreenderam muito. Eu me diverti fazendo um pequeno cálculo. 22 mil mais 44 mil, isso nos dá 66 mil. Na Bíblia, o número 66 representa aquilo que é mal, perverso, e 666 é simplesmente uma forma de acentuar essa maldade. Sabendo que todos os opositores das testemunhas de Jeová vão se deliciar com esse tipo de coincidência, a organização não poderia ter tomado cuidado e comunicado os números reais, já que os possui? Você vai me dizer, 66 mil não é 666. Faltam 6. Quer mais um 6 mais? Ok. O irmão nos explica que, dos 66 mil testemunhas de Jeová, 4 tiveram reações graves à picada. Por curiosidade, tentei dividir 4 por 66 mil. E o que a gente obtém? 0,06060606. Obrigado. O que você quer que eu diga? Qual a probabilidade de escolhermos dois números ao acaso e com uma única operação obter esse resultado? Eu não sei o que dizer. O irmão continua. Estamos lhes dando todas essas informações para que vocês possam refletir sobre elas. Quando vocês forem tomar sua decisão sobre a picada, achamos que não seria amoroso deixar de lhes falar sobre essas informações. Como diz Provérbios capítulo 3, versículo 27, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Fim da citação. Então o irmão nos explica que todas essas informações, esse forte incentivo para tomarmos 3, 4 doses da picada é para o nosso bem. O irmão continua. Sabemos que pode ser difícil tomar uma decisão sábia quando diferentes opiniões e relatos contraditórios nos são apresentados pelo mundo. Por isso pode ser difícil saber em quem acreditar. Mas os números que acabamos de apresentar foram relatados por nossos irmãos. Podemos confiar, esperamos que isso seja útil para vocês. Perceba que o irmão está nos explicando que pode ser difícil tomar uma decisão sábia. Ele não diz que pode ser difícil tomar uma decisão importante, mas sim sábia. O que o irmão está explicando é que, dependendo da decisão que tomarmos, neste caso, de aceitarmos ou não, já que é disso que ele está falando desde o início, teremos tomado uma decisão ou sábia ou tola, pois a tolice é o oposto da sabedoria. O irmão Let deveria saber que, em matéria de cuidados médicos, não existe decisão sábia ou tola. Só existem decisões pessoais que cada um deve tomar em consciência. Por exemplo, ninguém poderá insinuar que nos falta sabedoria porque decidimos tratar nosso câncer com medicina alternativa em vez de quimioterapia.
Portanto, salvo casos excepcionais, não existe decisão sábia ou tola quando se trata de escolhas médicas. Existem simplesmente decisões diferentes. Então, irmãos e irmãs, de acordo com o que nosso irmão Led acabou de nos explicar, qual seria, segundo ele, a famosa decisão sábia que deveríamos tomar se quisermos, nós e nossa família, continuar vivos? Tomar ou não tomar? É isso, irmãos e irmãs. Por favor, nunca mais venham me dizer que o corpo governante não exerceu nenhuma pressão psicológica para que a gente tomasse a injeção. Neste vídeo, eu apenas analisei a primeira parte deste ponto de atualidade número 8 de 2021. Se você achou interessante, não perca a segunda parte da análise, garanto que será tão interessante quanto, se não mais. E nem estou falando das minhas análises dos pontos de atualidade 9 e 10 que vou preparar para vocês. Um joinha, se quiserem, é claro. À minha direita, o vídeo principal deste canal. À minha esquerda, você pode clicar na bolinha para se inscrever. Muito obrigado por ouvirem e até muito breve.